Boa tarde, queridas amigas, queridos amigos. É com alegria que vamos reunir esta tarde virtualmente para estudar o Livro dos Espíritos. E antes de convidar nossa irmã para fazer a prece, a nossa querida Nilma pediu preces para Ione, sua amiga, que está no Hospital Regional, o Júnior, filho da Eurípides, também, que está positivo para a Covid, o Afrânio e o filho, que são familiares da Adriana Bandeira, nossa amiga. Para todos aqueles que estão nessa situação, os familiares, os médicos, vamos rogar que Deus ampare a cada um e vamos pedir a nossa Cidinha para fazer a prece de abertura para nós. Queridas amigas e amigos, boa tarde. Vamos iniciar agora o nosso estudo da tarde e pedimos a Jesus, nosso amorável Mestre e médico de nossas almas, as bênçãos espirituais para todos nós, presentes virtualmente nesta reunião. Abençoai-nos, Senhor, com seu amor, iluminai a nossa mente para que possamos cada vez mais compreender, interpretar seus ensinamentos e aplicá-los em nossas vidas. Que esses encontros possam fazer a diferença na aceitação das provas, na convivência com os nossos familiares e amigos e no nosso dia a dia. Amparai, Senhor, a toda a humanidade terrena, principalmente nossos irmãos que estão passando por dificuldades. Amparai a todos os doentes e aos que estão com Covid-19, dando-lhes consolação e ajudando-os a passar por esses momentos tão difíceis. Abençoai os seus familiares. E neste momento, quero fazer aqui um parêntese para pedir por nosso irmão Afrânio Tomás Nakamura e seu filho Guilherme Bandeira Nakamura, ambos com Covid, tratando em casa por falta de leitos. Residem na rua Mato Grosso, 753, apartamento 502. Pedimos também pela esposa e mãe, Adriana Bandeira Nakamura, cuidando dos dois, presa em casa, pois também não pode sair. Que Jesus os abençoe e ampare, dando-lhes fé e força, e também a toda a humanidade terrena, tão necessitada de bênçãos, de amparo, de amor e conforto espiritual. Aos que estão passando por necessidades materiais, que sejam também amparados por sua misericórdia. Abençoai, Senhor, o nosso planeta e a todos que podem auxiliar, apoiando, ajudando naquilo que podem para minimizar os sofrimentos. Dai-nos, Senhor, entendimento e intuição necessária para que possamos fazer a nossa parte. Abençoai a todos os governantes para que governem com amor e com justiça. Sabemos que tudo passa e com essa certeza agradecemos pelo amor, pela força e pelo amparo que sabemos que recebemos de sua divina misericórdia. Que assim seja. Vou pedir para todas que colocaram um nome e que não foi falado aqui na prece, que eu vi só depois também, já quase na hora de iniciar o estudo. Então, mas nós vamos pedir aqui para o filho da Eurípides, o Mozart Júnior, que também está com Covid-19, para a vizinha da Nilma, internada no hospital regional, entubada e com 70% do pulmão comprometido. Vamos pedir também para o Paulo Humberto Salge, que reside na rua Piauí 445, que vai internar amanhã, fazer uma cirurgia,
Que Jesus abençoe a todos, que ampare a todos, que os médicos espirituais estejam com eles e com todos aqueles que sofrem pela Covid-19 e demais doenças. Que Jesus os abençoe e ampare sempre. Nós agradecemos a nossa querida Cidinha pela prece, pela colocação do nome de todas as pessoas. E agora nós vamos pedir a nossa irmã Alessandra para fazer a leitura do Livro dos Espíritos para nós. Boa tarde a todos, dando início à leitura do Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 8, Emancipação da Alma, Sonambulismo, questão 431. Qual é a origem das ideias inatas do sonâmbulo e por que razão ele pode falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Ocorre que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que lhe supõe. Apenas eles dormitam, porque seu envoltório é muito imperfeito para que possa se lembrar. Mas, em definitivo, que é ele? Como nós, espírito que está encarnado na matéria para cumprir sua missão, e o estado em que entra desperta-o dessa letargia. Nós te dizemos com frequência que revivemos várias vezes, e é essa mudança que o faz perder materialmente aquilo que aprendeu em uma existência precedente. Entretanto, no estado a que tu chamas crise, ele se lembra, mas não de maneira completa. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde sabe, nem porque possui esses conhecimentos. Passada a crise, toda lembrança se apaga e ele entra na obscuridade. A experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos que lhe transmitem o que devem dizer e suprem a sua insuficiência. Isso se vê, sobretudo, nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, um outro lhe indica o remédio. Essa dupla ação é, algumas vezes, patente e se revela, por outro lado, por essas expressões muito frequentes. Dizem-me que diga ou proíbem-me de dizer tal coisa. Nesse último caso, há sempre o perigo em insistir para obter uma revelação recusada, porque, então, são apanhados pelos espíritos levianos que falam de tudo sem escrúpulo e sem se preocuparem com a verdade. Boa tarde a todos, que Jesus abençoe. Nós agradecemos a nossa querida Alessandra pela leitura e agora pedimos a Nilma para fazer o seu comentário para nós. Boa tarde, companheiras, boa tarde, companheiros. Nós estamos iniciando a semana hoje, nosso estudo de segunda-feira, né? Para essa obra, o Livro dos Espíritos, tão importante para todos nós, para nosso aprendizado, para o nosso crescimento, e isso muito nos conforta e nos alegra. Nós agradecemos a companheira que já leu a questão 431, né? Que estamos estudando, né, o item sonambulismo, né? Do capítulo 8. Então, nós vamos comentar aqui, né, a questão perguntando sobre as ideias inatas do sonambulismo, origem delas e o controle, né, que o sonâmbulo possa ter dessas ideias. Então, muito interessante a resposta aqui dos espíritos para Kardec, né, quando diz que ocorre que o sonâmbulo possui mais conhecimento do que ele supõe. É bem interessante isso, que aí logo em seguida ele afirma que apenas esses conhecimentos dormitam, né? E que também isso ocorre porque o envoltório físico, né, nosso é muitas das vezes imperfeito para lembrar tais conhecimentos, mas que é possível também que esses conhecimentos foram adquiridos em várias encarnações, né?
em várias vivências, mas que naquele estado da condição de encarnado, eles acabam ficando guardados, né, no fundo das suas consciências. Essa mudança, né, perde materialmente aquilo que ele tem aprendido em outras existências precedentes. E aí eles nos explicam aqui ainda, né, que nós chamamos isso de crise, que nesses momentos de crise que o sonâmbulo se encontra, ele se lembra, mas não de maneira completa. Ele sabe dizer, ele sabe, mas ele não sabe dizer de onde é a origem desse conhecimento, né? Por que ele possui esse conhecimento? E aí Kardec traz-nos uma explicação também bem interessante, quando ele diz que essa experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos. Então pode ser de vidas precedentes ou de outros espíritos que ele vai receber nesse interim, né? Que vem completar essa condição de insuficiência para eles adquirir e compreender todo esse conhecimento. Então, Kardec nos diz ainda, o espírito do sonâmbulo vê o mal e um outro lhe indica o remédio. Essa duplação é algumas vezes patente. Achei muito interessante aqui, que diz que se revela, por outro lado, estas impressões quando surgem, né, as possíveis questões. Dizem-me que diga, ou proíbe-me de dizer tal coisa. E Kardec nos recomenda que não é interessante insistir quando tem essas revelações recusadas, porque nesse interim pode ser que outros espíritos levianos ocupassem desse momento para, às vezes, dizer coisas que não são necessárias, né? Eu gostaria de, para encerrar, ler uma explicação do espírito Miramês, que eu achei muito interessante e bem clara, né? E dada também a minha dificuldade de explicação, mas gostaria de compartilhar aqui estas informações, que diz o seguinte: a origem das ideias dos sonâmbulos, já falamos em mensagem anterior, está na consciência profunda, arquivo da alma onde Deus depositou todas as ideias da vida e onde ela recolhe todas as experiências colhidas nas vidas sucessivas que teve o espírito neste ou em outros mundos. Em muitos casos também o sonâmbulo serve de maneira dando continuidade. Em muitos casos, também o sonâmbulo serve de medianeiro para outros espíritos que se comunicam por seu intermédio. A prática do sonambulismo faz despertar igualmente outros dons do espírito. É uma profusão de sabedoria que fica recolhida na profundidade da consciência. Podemos observar como nos primórdios da doutrina dos espíritos, quando por vezes sonâmbulos sem instrução que os qualificasse, diziam coisas maravilhosas. Ou a fonte é a consciência profunda, ou são os instrutores espirituais que lhes sopram aos ouvidos, sensíveis pelo trânsito sonambúlico. O corpo impede que o espírito conheça certas ciências, mas em estado mediúnico ou na profundidade do termo sonambúlico, o espírito relembra todas as filosofias e ciências que tem guardadas nos arquivos do seu ser. Quando o sonâmbulo volta ao estado normal da sua mente, todo o saber que expressava no transe é recolhido para a consciência profunda de onde estava vertendo. Mesmo para os espíritas mais estudiosos, existem muitas coisas em segredo reservadas para o amanhã. Todas as revelações vêm pouco a pouco. A verdade tem uma marcha que a ponderação dirige e que o bom senso comanda também. Na verdade, as ideias têm muitas fontes e a primeira está em Deus. É qual a eletricidade que, sendo gerada na queda d'água, passa por muitos transformadores e se divide em frações de forças para ser útil aos homens. Assim, a ideia de Deus passa por muitas interpretações até chegar ao homem. Se o sonâmbulo transmite algo que não devia falar, pode ser por interferência de espíritos de idoneidade duvidosa, que encontraram no médio sonambúlico sintonia de alguns desequilíbrios. Para tanto, devem os que ouvem usar a razão e aceitar o que a consciência em Jesus permitir.
assim se deve fazer em tudo. Achei maravilhoso compartilhar com vocês essa explicação de Miramês. Uma boa tarde a todos, muito obrigada pela oportunidade, fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Nilma pela explicação, pelo comentário. E agora vamos pedir a Ivana que faça a leitura das questões subsequentes para nós. Boa tarde, minhas queridas amigas. Vamos à continuação da leitura das perguntas do Livro dos Espíritos. Agora a pergunta 432. De que modo explicar a visão à distância em certos sonâmbulos? Resposta: a alma não se transporta durante o sono? É a mesma coisa no sonambulismo. Pergunta 433. O desenvolvimento menor ou maior da clarividência sonambúlica se prende à organização física ou à natureza do espírito encarnado? Resposta: a uma e a outra. Há disposições físicas que permitem no espírito se desprender mais ou menos facilmente da matéria. Pergunta 434. As faculdades de que gozam os sonâmbulos são as mesmas do espírito depois da morte? Resposta: até um certo ponto, porque é preciso ter em conta a influência da matéria à qual está ainda ligado. E a pergunta 435. O sonâmbulo pode ver os outros espíritos? A maioria os vê muito bem. Isso depende do grau e da natureza de sua lucidez. Todavia, algumas vezes não percebem tudo de início e os tomam por seres corpóreos. Isso ocorre, sobretudo, àqueles que não têm nenhum conhecimento do espiritismo. Eles não compreendem ainda a essência dos espíritos. Isso os espanta, e é por essa razão que acreditam ver pessoas vivas. Comentário de Kardec. O mesmo efeito se produz no momento da morte, naqueles que se creem ainda vivos. Não lhe parecendo nada mudado ao seu redor, os espíritos lhe parecem ter corpos semelhantes ao nosso e tomam a aparência do próprio corpo por um corpo real. Muito obrigada, uma boa tarde para todos. Fiquem com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Ivana pela leitura e agora pedimos ao Paulinho para fazer o comentário para nós. Boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos. Hoje nós vamos fazer os comentários das perguntas do Livro dos Espíritos, que a Ivana acabou de ler. E nós percebemos que as nossas perguntas são um tanto curtas, de alguma forma mais assim objetivas, né? Então nós vamos procurar responder de uma forma mais direta, mas se tiver inspiração a gente alonga mais a resposta. Então a pergunta 432 pede uma explicação em relação à visão à distância de certos sonâmbulos. E os espíritos respondem fazendo uma analogia entre a alma quando dorme e a alma quando está em estado sonambúlico, né? Então o processo é mais ou menos o mesmo, só que quando a alma está em estado de sono, me parece que a sua libertação é um tanto mais completa. E quando em transe sonambúlico, nós podemos imaginar a existência de um pouco mais de laços prendendo a alma ao corpo físico, embora isso não a impeça de realizar bastante atividade nesse estado. A pergunta 433 indaga se o desenvolvimento menor ou maior da clarividência sonambúlica
se prende à organização física ou à natureza do espírito encarnado. E os espíritos dizem que tanto a uma quanto a outra, pois na parte física, material, podem existir disposições físicas que permitam ao espírito se desprender com mais lucidez, não é? Mas nós podemos entender também que muitas vezes, se nós entendemos o fenômeno do sonambulismo como um fenômeno mediúnico, nós vamos entender que esse processo, todos esses acontecimentos mediúnicos estão sendo confirmados, estão sendo amparados por alguns espíritos, né? Daí a importância do objetivo moral, da elevação moral do médium, né? Do sonâmbulo, né? E então esse espírito pode facilitar projetando quadros, né? Visões para o espírito em estado sonambúlico. A pergunta 434, aliás, indaga se as faculdades de que gozam os sonâmbulos são as mesmas do espírito depois da morte. E é interessante que parece até que é meio óbvio, né? Essa semelhança, pois o espírito do sonâmbulo ele está se libertando parcialmente da matéria. Então dá para concluir que em estado de sono, né, ou mesmo após o desencarne, essas semelhanças sejam realmente muito parecidas, sejam semelhanças realmente semelhantes, né? Me permitam a brincadeira com essa semelhança, com essa similitude, né? Bom, a pergunta 435 é que se o sonâmbulo pode ver os outros espíritos. E a resposta é bem óbvia, né? A maioria os vê muito bem, e é lógico, porque é um estado de libertação da matéria, facilitando em muito a ampliação dos nossos sentidos, né? Entretanto, algumas vezes não percebem tudo de início e o tomam por seres corpóreos. E é claro, dada um tanto quanto ignorantes, né, naquela mediunidade ainda talvez não tão desenvolvida, né, não tão acostumado com as leis que regem o mundo espiritual e o mundo material, podem achar que estão vendo pessoas comuns, né? E é interessante que ele fala aqui para gente pensar naqueles que desencarnam, até mesmo os desencarnados, que partem repentinamente, muitas vezes não percebem que já estão no estado de espírito errante, né? Então essas perguntas são muito interessantes, né? E aí eu só gostaria de encerrar acrescentando que muitas vezes não compreendem a essência dos espíritos e isso os espanta. É por essa razão que eles acreditam ver pessoas vivas. E é o mesmo efeito que se produz no momento da morte, conforme a gente já disse ainda há pouco, né? Os espíritos desencarnados guardam a impressão viva de que ainda estão vivos e que não parecem ter mudado muito ao seu redor. Os espíritos lhe parecem ter corpos semelhantes ao nosso e tomam a aparência do próprio corpo por um corpo real. Então essa sensação de que continuamos na matéria é muito comum. É interessante que o auxílio que o Espiritismo nos presta nesses instantes de pós-morte, né, são muito valiosos, porque nos impedem de ficarmos vagando, né, na dúvida, né, procurando confusos, né? Até mesmo os espíritos falam, né, que a gente passa por uma ligeira confusão no instante da morte. Então, uma boa tarde, muito obrigado por mais essa oportunidade. Paz e bem. Nós agradecemos ao nosso querido irmão Paulinho pelo comentário e agora vamos pedir a Isabel para fazer a leitura das outras questões para nós.
Boa tarde, queridas amigas e amigos do estudo da Casa de Adelino de Carvalho. Dando sequência ao estudo de hoje do Livro dos Espíritos, a pergunta 433. O sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto onde ele está o seu corpo ou daquele onde está sua alma? Por que essa pergunta? Uma vez que é a alma que vê e não o corpo? 437. Visto que é a alma que se transporta, por que razão o sonâmbulo pode experimentar no seu corpo as sensações de calor ou de frio do lugar onde se encontra sua alma e que está algumas vezes muito longe do seu corpo? A alma não deixa inteiramente o corpo, ao qual está sempre ligada por um laço que é o condutor das sensações. Quando duas pessoas se correspondem de uma cidade a outra e pela eletricidade, é a eletricidade a ligação entre o seu pensamento. É por isso que se comunicam como se estivessem uma ao lado da outra. 438. O uso que um sonâmbulo faz de sua faculdade influi no estado de seu espírito depois da morte? Muito, como o uso bom do mal e de todas as faculdades que Deus deu ao homem. Obrigada a todos, fiquem com Deus e boa tarde. Nós agradecemos a nossa querida Isabel pela leitura e agora pedimos a Cidinha para fazer o seu comentário para nós. Queridas amigas e amigos, boa tarde. Vamos ver agora a questão número 436 do Livro dos Espíritos. O sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto onde está o seu corpo ou do ponto onde está a sua alma. E eles respondem com outra pergunta. Por que essa pergunta, uma vez que é a alma que vê e não o corpo? Então nós vemos aqui que eles já fizeram um comentário, né? Que é a alma que vê e não o corpo. Então vamos passar para a questão número 437. Visto que é a alma que se transporta, por que razão o sonâmbulo pode experimentar no seu corpo as sensações de calor ou de frio do lugar onde se encontra sua alma e que está algumas vezes muito longe do seu corpo? E eles respondem: a alma, neste caso, não deixa o corpo inteiramente. Está ligada sempre, presa ao corpo, pelo laço que os ligam, que desempenha o papel de condutor de sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade a outra pela eletricidade, é a eletricidade a ligação entre seus pensamentos. Por isso falam como se tivessem uma ao lado da outra. É o mesmo processo que acontece com a alma em desdobramento e o corpo. Ambos estão ligados pelo laço que os unem. Como o laço é o condutor de sensações, o corpo sente como se estivesse ao lado da alma e assim recebe todas as sensações que terias se a alma estivesse junto ao seu corpo. Questão 438. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado de seu espírito depois da morte? Muito, como o uso bom ou mau de todas as faculdades que Deus deu ao homem. Então, essa resposta
nos fala da responsabilidade que temos do bom ou mau uso de todas as nossas faculdades, todos os nossos dons. Temos o livre-arbítrio e, com isso, a liberdade de agir. Mas todos os dons, todas as faculdades, todos os talentos que temos estão incorporados ao nosso espírito, à nossa alma, para o nosso bem e para que com eles possamos ajudar, socorrer, favorecer os nossos semelhantes, sob pena de arcarmos com as consequências de tudo que resultar do mau uso que fizermos ou do bem que porventura deixarmos de fazer. Também receberemos de volta o resultado do bem que fizermos. Boa tarde, obrigada e fiquem com Deus. Nós agradecemos a nossa querida irmã Cidinha pelo comentário e agora pedimos a Silvana para fazer as leituras subsequentes para nós. Boa tarde. Continuando no Livro dos Espíritos, capítulo 8º, Emancipação da Alma, o item é êxtase. Pergunta 439. Que diferença existe entre o êxtase e o sonambulismo? Resposta: é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. Pergunta 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Resposta: sim. Ele os vê e compreende a felicidade dos que ali habitam. Por isso gostaria de lá ficar. Mas existem mundos inacessíveis aos espíritos que não são bastante depurados. Pergunta 441. Quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente? O instinto de conservação não o retém? Resposta: isso depende do grau de evolução do espírito. Se ele vê sua posição futura melhor do que sua vida presente, se esforça por romper os laços que o prendem à terra. Obrigada, fiquem com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Silvana pela leitura e agora pedimos a Mara para fazer o seu comentário para nós. Boa tarde, minhas amigas. Boa tarde, Paulinho. Então vamos dar sequência aqui ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje nas questões 439, 440 e 441. Nós vamos ver então, nós estamos então dando início ao tema êxtase, ainda no capítulo 8, sobre a emancipação da alma. Na questão 439, como já foi formulada pela colega Silvana, aliás, todas foram formuladas pela colega Silvana, Kardec questiona na 439 a diferença entre o êxtase e o sonambulismo. E o que a espiritualidade nos diz aqui, e que nós já podemos afirmar, é que no êxtase a liberdade que o espírito sente durante a emancipação da alma é ainda maior. Lembrando que durante os sonhos, como nós já estudamos, há um desdobramento do espírito. No sonambulismo, com relação ao sonho, o espírito se emancipa e se liberta ainda mais do que no estado de sonho. E do êxtase em relação ao sonambulismo é ainda maior. Então, no êxtase, a alma do espírito fica mais livre e com isso ela tem mais lucidez, ela tem mais percepção e as suas faculdades de espíritos ficam amplas.
Então, a alma do estático, né, como nos diz Kardec, por ter mais liberdade, ela vive então a vida espiritual e a vida física. Ela consegue usufruir nos dois planos, tanto no meio físico como no meio espiritual. E ela vai estar sempre lúcida. Mas lembrando aqui que não é qualquer pessoa que se encontra nesse patamar. Os estáticos são espíritos numa condição evolutiva maior. Como exemplo, nós podemos citar Jesus, os grandes sábios da humanidade, porque estes, sim, tiveram a possibilidade, né, de visitar e acessar planos bem mais evoluídos, colônias bem mais evoluídas. Na questão 440, Kardec indaga se o espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores. E os espíritos lhes dizem que sim, que eles conseguem ver e sentir a beleza, a alegria, a felicidade, a perfeição relativa, clara desses mundos. Mas ele nos diz também que mesmo aos estáticos que têm condição de ir a esses mundos, existem outros mundos que eles não podem acessar, pela sua condição ainda de imperfeição. Então, se por um lado eles têm essa alegria e o prazer de estarem em mundos de tanta perfeição, por outro lado é muito doloroso, é muito difícil quando eles têm que retornar à Terra, né? A este mundo de expiações e provas, de lutas, de desafios e de dificuldades. E na questão 441, Kardec indaga se o estático fala sinceramente quando exprime o desejo de deixar a Terra e se o instinto de conservação não o retém. E os espíritos então respondem que, dependendo do grau de purificação do espírito, o instinto de conservação, a sua responsabilidade, os seus compromissos, o do porquê de ele estar aqui na Terra, tudo isso vai ajudá-lo para que ele retorne do estado de êxtase e continue aqui na sua vivência terrena. Então, ele pode sim ter o desejo de desencarnar no momento do transe, porque às vezes, e muitas vezes, né, ele contempla mundos felizes. Uma boa tarde a todos, fiquem todos com Deus. Muito obrigada pela oportunidade. Nós agradecemos a nossa querida Mara pelo comentário que ela nos fez e agora pedimos a Yandra para continuar a leitura para nós. Boa tarde a todos, dando continuidade à leitura do Livro dos Espíritos, êxtase, questão 442. Se abandonasse o estático a si mesmo, sua alma poderia deixar definitivamente seu corpo? Sim, ele pode morrer e por isso é necessário fazê-lo voltar por tudo que o pode prender neste mundo, sobretudo fazendo-o entrever que, se romper a cadeia que o retém, esse será o seu verdadeiro meio de não permanecer onde ele vê que seria feliz. Questão 443. Existem coisas que o estático pretende ver e que são evidentemente o produto de uma imaginação impressionada pelas crenças e preconceitos terrestres. Tudo o que ele vê não é então real? Tudo o que vê é real para ele, mas como seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, ele pode ver à sua maneira, ou melhor dizendo, o exprimir em uma linguagem apropriada a seus preconceitos e às ideias de onde foi nascido ou aos vossos, a fim de melhor se fazer compreender. É nesse sentido, sobretudo, que ele pode errar. Boa tarde, que a paz e o amor de Deus esteja com todos vocês. Nós agradecemos a nossa querida Yandra pela leitura e agora pedimos a nossa irmã Ana Cláudia para fazer o seu comentário para nós. Boa tarde, prezados irmãos, queridos amigos da nossa
Casa Adelino de Carvalho. É com alegria que nessa segunda-feira vamos fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje eu e a Iandra ficamos responsáveis pelas perguntas 442 e 443, que ela já leu para nós. Aqui na pergunta 442, né, ela é um complemento da pergunta anterior, né, que pergunta sobre a ideia de que o estático que visita um lugar, né, um lugar feliz, né, um mundo mais feliz, se ele pode expressar o desejo de ficar por lá, né? Se ele vê que a posição dele lá é melhor, se ele tem vontade de desprender dos laços da terra, né? Aí eles perguntam, o Kardec pergunta, né, na 442, se a gente abandonasse o estático a si mesmo, a alma dele poderia deixar definitivamente o corpo, quer dizer, ele mesmo poderia cortar aqueles laços? E eles dizem que sim, ele pode até morrer por causa disso, né? Se ele não voltar para o corpo pode perder a vida, né? Mas que esse é um caminho, então ele não pode estar sozinho, né? Lógico, é necessário a gente fazer de tudo para que o espírito volte para o corpo, porque se isso acontecer, é como se fosse um suicídio, né? Então ele não vai ficar nesse lugar onde ele acha que ele seria muito feliz. Ele não vai ficar, porque ele rompeu com esses laços antes da hora. Na pergunta 443, ele fala que o estático, normalmente, ele vê e fala de coisas que são produto da sua imaginação, que é impressionada pelas crenças e preconceitos terrestres. Então, Kardec pergunta se tudo que ele vê, se é real. Então, os espíritos nos respondem que tudo que ele vê é real para ele, né? Então, ele vê, ele pensa naquilo, é uma coisa real, né? Mas que as ideias dele está influenciada, né? Aliás, a sua visão, aquilo que ele está enxergando é influenciada pelas ideias terrenas e pela maneira como ele vê a vida, como ele vê as coisas. Então, o que ele vê, ele vai exprimir, ele vai interpretar de acordo com os seus conceitos, né? Então, os espíritos nos dizem que ele pode errar nesse sentido, porque ele vai estar sujeito, vamos dizer assim, ou à sua imaginação, ou ele pode também se tornar um joguete na mão de espíritos enganadores, né? No livro dos médiuns, onde fala sobre as categorias de médiuns, fala assim que os médiuns estáticos são aqueles que, em estado de êxtase, recebem revelações dos espíritos. Mas muitos estáticos são joguetes da própria imaginação e de espíritos enganadores que se aproveitam da sua exaltação. São muito raros os que merecem inteira confiança. E é interessante porque no livro dos médiuns explica sobre todas essas faculdades mediúnicas, né? E eu pensei sobre o médium estático, eu pensei no exemplo do pajé de uma tribo, né? Que passa por aqueles rituais e ele tem a visão do mundo espiritual, ele tem a comunicação ou a revelação do mundo espiritual, e às vezes ele pode se enganar, né, em relação a isso, porque ele está no estado de êxtase e ele pode ou estar fazendo interpretações de acordo com a sua imaginação, ou ele pode estar sendo influenciado por outros espíritos que não aqueles que ele imagina que sejam, né? Que sejam espíritos do bem.
Aqui no livro dos médiuns que eu tenho, é uma tradução do Herculano Pires, e ele coloca uma nota de rodapé em relação a essa parte. Ele fala assim, que esta é uma das razões porque o Espiritismo rejeita o método de observação do mundo invisível pelo desprendimento espiritual. A observação dos estáticos, dos sonâmbulos e dos médiuns de desdobramento estão sujeitas a muitos erros e não oferecem a possibilidade de controle científico da pesquisa mediúnica. Então é bem interessante essa questão dos médiuns estáticos, dos médiuns sonâmbulos. A gente tem que ter cuidado, tem que ter critério, tem que haver uma verificação sobre essas manifestações, essas comunicações por meio desses médiuns, nesses estados. É isso que eu gostaria de comentar. Uma boa tarde a todos fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe e um abraço. Nós agradecemos o comentário de nossa querida irmã Ana Cláudia e agora, para dar continuidade, agora sim, a Volanda que vai fazer a leitura para nós. Boa tarde a todos. Continuando com a leitura das perguntas, a de número 444. Em que grau de confiança se pode valorizar as revelações dos estáticos? O estático pode, muito frequentemente, enganar-se, sobretudo quando quer penetrar naquilo que deve permanecer um mistério para o homem, porque, então, ele se abandona às suas próprias ideias ou se torna joguete de espíritos enganadores que se aproveitam do seu entusiasmo para fasciná-lo. Pergunta 445. Que consequências se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seriam uma espécie de iniciação à vida futura? Ou, por melhor dizer, é a vida passada e a vida futura que o homem entrevê. Que ele estude esses fenômenos e aí encontrará a solução de mais de um mistério que sua razão procura inutilmente penetrar. Número 446. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase podem se conciliar com o materialismo? Aquele que os estude de boa fé e sem prevenção não pode ser nem materialista nem ateu. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Nós agradecemos a leitura de nossa querida Volanda e agora vamos aos comentários. Boa tarde, queridas amigas, queridos amigos. É com alegria que vamos estudar nesta tarde o Livro dos Espíritos, ainda sobre o assunto sonambulismo e êxtase. As questões lidas pela nossa querida Volanda iniciam na 444, quando Allan Kardec questiona sobre a confiabilidade que se pode ter nas revelações dos estáticos. Então, os espíritos são claros em nos dizer que eles podem se enganar, principalmente quando eles penetram ou desejam penetrar em algum assunto que não pode ser esclarecido, é um mistério para o homem, porque quando ele penetra no lugar ele não deve, ele se abandona às próprias ideias. O que vai ocorrer? Ele se torna manipulados por espíritos inferiores, enganadores, que se aproveitam daquele entusiasmo dele para fasciná-lo. Então, a confiabilidade dele não é 100% do estático. Vamos ver por que mais na frente. A 445, Allan Kardec questiona os espíritos quais as consequências que se pode tirar dos fenômenos desses acontecimentos, dessas atitudes do sonâmbulo e do estático, né? Não seria, diz Allan Kardec, uma iniciação à vida futura? Os espíritos respondem que é melhor compreender da seguinte forma: é a vida passada e a vida futura que o sonâmbulo e o estático entrevê. Então, os espíritos nos mandam, nos recomendam, nos enviam este assunto aqui,
que nós estudemos os fenômenos, porque vamos encontrar a solução de mais de um mistério que a razão sozinha procura inutilmente penetrar. Ou seja, nós teremos o estático e o sonambulismo pode revelar o passado, contar sobre o passado, sobre o futuro, e muito mais nós poderemos saber se nós dedicarmos estudos, o nosso estudo a estes fenômenos do sonambulismo e do estático. Na 446, ele interroga se os fenômenos tanto do sonambulismo quanto do êxtase podem se conciliar com o materialismo. Então, eles dão uma resposta muito interessante, que aquelas pessoas que vão estudar de boa fé e sem nenhuma prevenção, eles não podem estar ligados nem ao materialismo e nem ao ateísmo, porque o ateísmo nega a Deus, nega toda a existência de espíritos ou de almas ou de seres, que são superiores. E o materialista está profundamente ligado também à matéria, ele não consegue compreender esses fenômenos. Então, nós, espíritas, precisamos aprofundar. Eles ainda não estão nessa condição porque não podem compreender e nem aceitam. Muito obrigada a todos, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. E assim, queridos amigos e amigas, encerrando o estudo desta tarde, nós vamos pedir a nossa irmã Ivana para fazer a prece para nós, finalizando as nossas atividades dessa tarde de hoje. Senhor Jesus, encerrando os nossos estudos da tarde de hoje, estudos tão abençoados, queremos agradecer por tudo que temos recebido, agradecer a Allan Kardec todas essas questões e seus esclarecimentos. Que o Senhor o abençoe onde quer que ele esteja. Que o Senhor abençoe também o nosso querido Francisco Cândido Xavier e tantos espíritos que nos ajudam, que bem sabemos nos ajudam. Então pedimos nesta tarde por todos eles. E também, Senhor Jesus, queremos agradecer a nossa família, os nossos amigos, a nossa casa, local de estudo que temos, que é a Casa Espírita, um lugar de oportunidade para realizarmos alguns trabalhos, algumas tarefas. Que o Senhor possa estar no nosso coração, que nós possamos nos envolver cada vez mais com essa doutrina abençoada e que nós possamos realmente praticá-la, que nós possamos realmente colocar em prática tudo aquilo que temos estudado, que temos lido, que temos aprendido com essa doutrina abençoada. Que o Senhor abençoe os nossos familiares, os nossos amigos, abençoe principalmente, Senhor Jesus, aqueles que estão doentes, passando por momentos de dor, de aflição. Abençoe essas famílias que estão também sofrendo a separação de seus entes queridos. Que o Senhor proteja a todos, nos hospitais, nos sanatórios, cadeias, orfanatos, onde haja dor, sofrimento, tristeza, abandono, que o Senhor possa amparar. E obrigada, Jesus, por este grupo tão amigo, tão querido que temos nesse momento tão difícil que a humanidade atravessa. Nós temos muito a agradecer e que o Senhor permaneça conosco no nosso pensamento, junto de todos aqueles que estão no nosso pensamento agora. Pedimos especialmente pela nossa amiga, nossa Zildinha, que o Senhor possa envolvê-la em bênçãos de paz, de tranquilidade, de amor. Obrigada, Jesus. Muito obrigada por tudo. Que o Senhor esteja conosco, hoje, agora e sempre. Obrigada, Jesus.
Nós agradecemos a nossa querida Ivana pela prece, ela colocou também aí as vibrações para o Júnior, para a Ivone, para os amigos que a Cidinha citou, para o Paulo Humberto Salge, que todos recebam as nossas melhores vibrações, né? E agora, como de costume, vamos ao lanche. Muito obrigada a todos, fiquemos todos com Deus, assim seja.